Para todos, hoje nós vamos estar falando sobre a unidade 3, a organização da escola dominical. E nessa feita está dividida em 5 capítulos: a organização administrativa, ou seja, a estrutura viva, a organização pedagógica da escola dominical, o currículo da escola dominical, ou seja, conteúdo vivo, método de ensino, avaliação, começo, meio e recomeço do processo. No capítulo 1, abre aí o livro de vocês na página 129, a organização da escola bíblica dominical. Capítulo 1, nós temos aqui a organização administrativa como uma estrutura viva. No 1.1 nós temos a questão do conceito. Eu quero só ler, em primeiro lugar, aqui a questão do conceito de escola dominical. Depois nós vamos estar falando sobre alguns tópicos, a questão do objetivo da escola dominical, a questão da organização administrativa, o pastor da igreja, o diretor da educação cristã, o superintendente geral da escola dominical e, ao mesmo tempo, o diretor de extensão da escola dominical. Ok? Bom, sobre o conceito, irmãos, eu quero só ler e depois nós vamos estar aqui traçando algumas metas. De acordo com a professora Ruth Dores, lemos: a escola dominical é a agência educativa que se dedica ao ensino sistemático e organizado pela palavra de Deus e que, ao mesmo tempo, cumpre o ministério, ou seja, cumpre a missão evangelizadora da igreja, e acrescenta, chamando a atenção sobre a importância de se compreender a interdependência relacional da escola dominical com a igreja, dizendo: primeiramente, devemos compreender claramente que a escola dominical não é um departamento separado da igreja. A igreja é um único corpo, divinamente instituído e apoiado por Cristo, mas certamente permissível e acertada para a igreja utilizar para todos os meios legítimos para espalhar o Evangelho. A escola dominical até hoje tem sido um dos melhores meios ainda encontrado na ampliação do poder da igreja para alcançar os que estão sem Cristo. Tanto adultos como crianças e jovens e todos a humanidade necessitam de Cristo. A escola dominical em muitos países do mundo tem encaminhado mais pessoas no caminho para o céu do que qualquer outra agência da igreja. Então, só uma pausa aqui, gente. O que é a escola dominical, o conceito da escola dominical? A escola dominical, ela tem assim por conceito, não só instruir, mas acima de tudo, levar aquelas pessoas, quer crentes ou não, a um denominador comum. Aqui no Brasil, nós utilizamos mais a questão da escola bíblica dominical para nós cristãos, ou seja, para os nossos filhos, nossas crianças, enfim. Só que a realidade, a escola dominical, ela vai muito mais além do que isto. Em alguns países, eu vou dar um exemplo aqui de um país que eu pelo menos participei 3 vezes ali e pude acompanhar isso de perto. Por exemplo, no Haiti, na escola dominical, você aprende, além da estrutura bíblica, você aprende a questão dos idiomas. Por exemplo, lá se fala em 3 idiomas, tá? É o creole, que é a língua original, o francês, que é a língua que deu origem ao creole, e ao mesmo tempo o inglês. Então, naquele país ali, pelo menos na sua maioria, as pessoas conseguem falar esta língua, sendo que com perfeição o creole. Mas aonde que aquelas pessoas elas conseguem aprender a questão do inglês ou do francês? Nas escolas seculares? Não, porque nas escolas seculares somente as pessoas de médio e alto poder aquisitivo conseguem estudar. E as pessoas baixa renda, que é 80% da população, na bem realidade não tem acesso a isso. Então, aonde
aprender essas línguas na escola bíblica dominical de graça em diversas igrejas, principalmente as igrejas com fundo missionário. Bom, moral da história, o que a gente aprende com isso aí? A pessoa ela vai para a escola bíblica dominical com o intuito de aprender outros idiomas, ou seja, a pessoa é não crente, ela aprende outros idiomas, tá? Quer seja o inglês, o francês, ou até mesmo o alemão em si, que estava em moda na época, pelo menos no período que eu estava lá, e com isso a gente vê o quê? Que o estudo bíblico era ministrado para essas pessoas. Eu, pelo menos, falo muito mal português, né? Tentei arranhar o inglês, lá não conseguia. E conversando com muitos deles, que estavam abaixo da linha da pobreza, eles conseguiam falar pelo menos 3 idiomas. E principalmente ler a Bíblia dentro desses idiomas. Ou seja, eles tinham acesso a esse tipo de estudo através da Bíblia. Então, gente, está aí a importância da escola bíblica dominical. Eu sei que cada um aqui, nas suas respectivas denominações, tem como base a escola bíblica dominical, né, a questão das classes infantis, jovens, né, ou adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, e se resume o quê? Em lições bíblicas dominicais. Mas a escola bíblica dominical ela vai muito mais além do que isso. Na primeira unidade, a gente estudou como que era a questão da educação a nível dos patriarcas, a nível da lei em si, da monarquia, a nível quando o povo de Israel eles estavam ali no período interbíblico, ao mesmo tempo, quando eles estavam desolados dos seus países em si, quer seja na Babilônia, quer seja na Síria. Então, a educação para eles foi fundamental. Mas só que nós observamos que, quando chegou na época de Cristo, Cristo ele colocou um modelo esse que nós utilizamos até hoje, mas nesse modelo não era simplesmente para ensinar as pessoas cristãs ou judias. O objetivo maior era focar justamente na pregação da palavra de Deus. Então, a maior ferramenta, eu posso falar isso sem medo de errar, mais à frente a gente vai estudar sobre isso, a maior ferramenta que cumpre a grande comissão que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a escola bíblica dominical. Porque além de se pregar, se ensina. Normalmente quando você quer ensinar alguém sobre a Bíblia, você ensina, você dá um exemplo, mas você não tem aquele tempo hábil para estar com aquela pessoa pelo menos sistematicamente ou todos os domingos estudando. Então a escola bíblica dominical ela cumpre esse propósito. Então uma pergunta de prova aqui, né, isso como uma introdução, uma pergunta de prova aqui dentro das nossas igrejas, né, diversas denominações aqui presentes, existe nas suas igrejas alguma classe voltada para pessoas novas convertidas na escola bíblica dominical? Amém? Né? Numa igreja sim, em outras não. Existe alguma classe na escola bíblica dominical focado a poder ensinar pessoas que não sabem ler, ou pelo menos dar um auxílio, né, uma ajuda para essas pessoas poderem desenvolver melhor a leitura ou aprender, né, a se aprofundar mais dentro dessa questão? Tentaram, mas não foi muito, né? Então, gente, o que a gente tem que entender de antemão? Que nós, com o passar do tempo, nós formalizamos a questão da escola bíblica dominical para poder ensinar a crentes, para poder ensinar aos nossos filhos ou a nós mesmos. Mas a realidade é que a escola dominical ela não se resume a isso. Ela vai além de 4 paredes, tá? Se a gente quer cumprir o ID, se a gente quer pregar o evangelho nos 4 cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste, oeste, para que o fim venha, ou para que o arrebatamento da igreja venha a poder acontecer, a escola dominical é a principal ferramenta. Creiam vocês ou não, acreditem ou não, a escola bíblica dominical é a principal ferramenta. Então, no ponto 2, a gente observa aqui o seguinte: o objetivo da escola dominical. Por exemplo, qual é o objetivo da escola dominical? No meio aqui do contexto,
nos diz assim, ó. E a escola dominical oferecer o ensino bíblico cumpre o objetivo de fazer discípulos, quando ensina os crentes a guardarem todas as coisas que Jesus ordenou. Assim, os cristãos que aprendem a palavra de Deus e escolhem viver de acordo com seus princípios, formam outros discípulos. Portanto, é o objetivo da escola dominical proporcionar aos seus alunos cristãos um crescimento contínuo e orientando por um ensino centrado na palavra de Deus. E seus alunos não crentes a oportunidade para ouvirem a mensagem do Evangelho e aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Bom, gente, dois exemplos aqui, tá? Quem estuda ou estudou aqui no Pedro II, Colégio Pedro II, se eu não me engano, a Arideia é coordenadora, né? Então, o diretora lá, o que eu observei? Que nesse colégio, um determinado ano, para ser mais exato, o ano passado, existiu a questão de um aluno que queria entrar de sala, um aluno, homem, participar de saia. Então ele entrou. Quando ele foi questionado, gerou uma polêmica tão grande que quase que o colégio tomou o processo, tá? Por causa da questão da liberdade de expressão. Agora, isso por que se deu? Se deu justamente porque essa unidade de ensino é uma unidade do governo, né? E ao mesmo tempo o Estado ele é laico. Só que por outro lado, o que a gente precisa de entender? Que quando a igreja, tá? Ela faz um trabalho paralelo com a comunidade, com o bairro, com a cidade que ela vive, ela investe justamente na questão da educação. Vamos supor que exista um colégio, né, voltado aqui dentro da questão da Assembleia de Deus, tá? Nossa igreja aqui é a Assembleia de Deus. Então, nós conseguimos um prédio anexo, você coloca um colégio, né, com um primário, com um ginásio, com um segundo grau e com uma faculdade. Nessa feita, tá, você vai ensinar a todos os alunos que estão presentes ali a questão do ensino secular, mas acima de tudo, você vai fundamentar a questão, tá, da sua religião, da sua denominação, porque o Estado ele fornece isso. Quantas das vezes nós já ouvimos falar colégio batista tal, né? Colégio adventista tal, colégio metodista tal, colégio assembleano tal, amém? Alguém já ouviu? Eu já ouvi, tá? Embora tem pouco, mas tem. O neto meu está estudando no Colégio Batista. No Colégio Batista, correto? Então, se porventura, num colégio desse, chegar um aluno nesse foco de saia e querer afrontar o colégio, automaticamente a direção vai e diz não. Por que diz não? Porque o ensino e a fundamentação do colégio está respaldado dentro da palavra. Então, aonde que a igreja ela perde? Quando a igreja ela não investe nessa área. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente perde por quê? Porque qualquer unidade de ensino aí, quer seja o coordenador, quer seja o diretor, ele abre as portas para isto, tá? As pessoas vão para esse colégio, né? Aí é homem de saia e por aí vai fora, o aluno que não respeita o professor, é o aluno que tem a sua ideologia. Quando você quer, dentro do ensino, tá, mostrar a questão que é criação, evolução, aí o ensino vai querer fundamentar o que o Estado diz sobre a evolução, vai querer fundamentar isso aí, e você tem que ficar quieto. Você não pode debater porque você ou o seu filho que está fazendo parte daquilo ali, simplesmente ele acaba sendo alvo, tá entendendo? De uma administração, nós podemos dizer assim, errada, porque está fora da palavra. Então, como é que a gente consegue combater isso? Tá? Investindo dentro desta área, né? Então, por exemplo, aqui é metodista wesleyana, né? Então tá, na igreja metodista wesleyana existe esse colégio, amém? Tem uma escola. Tem uma escola? Da prefeitura que se vê pra gente. Isso, mas aí, por exemplo, a questão do ensino secular é com vocês ou... É da escola. Não, é da escola, né? Vocês utilizam o espaço para... No final de semana, né? Então, mas como seria bom, tá entendendo? Se essa escola tivesse ligado à questão da igreja, porque os ensinamentos iriam fazer a diferença.
Quando você se estuda num colégio de freiras ou num colégio católico, eu achava interessante que no colégio de freiras em si, as garotas elas tinham com a saia, só que a saia era abaixo do joelho. É ou não é? Quem pegou essa etapa? Né? E quem não quiser? Né? E quem não quiser respeitar, vai embora, procura outro colégio. Então vocês estão entendendo como é que a coisa ela funciona? No próprio Senai é assim, né? No próprio Senai. Você só entra de calça jeans, tem que estar de calçado fechado, tem que estar com a camisa da escola, dependendo do curso, só entra com jaleco. Se atrasar 15 minutos, não entra mais. Tem regras, a pessoa paga e segue regras. Aí na instituição pública, a pessoa não paga, mas quer... Também quer avacalhar, não segue regras. Então, gente, tá aí, tá entendendo? Eu estou trazendo isso dentro do contexto, porque né, vocês, né, os teólogos, vocês serão, já são formadores de opinião, tá? Além do mais, de formadores de opiniões, né, daqui, né, alguns já são, tá entendendo, obreiros em si, mas vocês serão pastores, tá entendendo? Bispos, missionários. E nessa feita, a única forma, ou pelo menos a melhor forma, o melhor caminho da gente conseguir fazer a diferença é observando esse quesito aí, né? Porque se você cria um colégio, embora dá trabalho, mas se você cria um colégio, você aplica esse princípio, tá entendendo? Você está evangelizando, você está fazendo um bem para a sociedade, está fazendo a diferença no local, no espaço geográfico aonde você se encontra. Sebastião, só fugindo um pouquinho, o que acontece? Hoje a mídia tenta forçar a colocar na mente das pessoas que, tipo assim, vai lá, tenta, cria uma briga que você consegue. Entendeu? Por quê? Isso que você colocou nesse exemplo do menino que quis estudar de saia foi tema, eu não lembro se há 2 anos passados ou mais, de uma... redação? Não, da Malhação. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo assim, era proibido porque a Malhação ela passa também numa escola, né? E aí o que acontece? Um dos alunos começou a ir de saia, era contra o sistema, isso era contra o sistema. Ele foi, até que ele conseguiu dobrar o diretor da escola e ser liberado a fazer o que ele queria, entendeu? Então foi o tema da Malhação. Perfeito, né? Por exemplo, a gente sabe que essa emissora aí, ela justamente é uma formadora de opinião, tá? Ou melhor, uma destruidora de opinião, essa é a realidade. Então, aonde a gente consegue vencer uma instituição, tá entendendo? Uma emissora tão poderosa como esta, que é difícil ou quase impossível, que praticamente manda no país, gente, trabalhando dessa forma, né? Mas não, aqui é assim, você não quer, pega a tua mala e rua. Porque aqui vai funcionar assim, né? Isso aí está no estatuto, está nas leis, e nós podemos agir assim. Agora, quando nós cedemos, tá entendendo? Porque aonde que entra o problema, gente? Que isso aí eu me incluo, tá? Eu coloco isso como a maioria das igrejas. A maioria das igrejas hoje querem fazer um templo, feito um templo, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Se você faz um templo com capacidade para 200 pessoas, nesse templo você tem que ter uma estrutura anexa, tá entendendo, de salas para atender essas 200 pessoas. Em que sentido? Pelo menos umas 5 ou 6 salas onde você consiga, além do estudo bíblico da escola bíblica dominical, tá entendendo? Fornecer estudos também seculares no sentido de atingir ou alcançar a questão da população. Tá? Então, às vezes o prédio anexo ele tem que ser maior do que o da igreja. Quando você faz isso, você tem uma estrutura. Agora, quando você não faz, você tem um prédio, por exemplo, eu estava em Pernambuco, né? Poxa, tinha uma igreja com capacidade para 2.000 pessoas. A minha tristeza, quando eu visitei essa igreja, num domingo em si, tinha a escola bíblica dominical que tinha um monte de irmãos que ficavam no púlpito, né? A classe dos adolescentes sentavam no púlpito ali e tal, e no púlpito, outra classe no fundo e tal, e quer dizer, uma igreja com capacidade para mais de 2.000 pessoas, tá entendendo? Não tinha salas direcionadas para a questão estrutural das pessoas que congregavam ali e ao mesmo tempo da comunidade. Então isso é o que, gente? Isso é a falta de visão. A visão ela tem que mudar.
né? A gente precisa de investir. Eu falo isso principalmente dentro da questão das grandes igrejas em si. Porque, né, eu conheci um rapaz, ele todo orgulhoso, batendo no peito, rapaz, a minha igreja pega 4.000 membros. Eu falei, poxa, que bênção, amém, que Deus abençoe, 4.000 membros, ó, que glória. Aí eu peguei e falei, como é que funciona a questão da escola bíblica dominical? Aí começou, né? Não entendi. Não, foi logo na fragilidade. Como é que funciona a escola bíblica dominical? A escola bíblica é aos domingos, então tem quantas classes em si? Eu sei que de 4.000 membros, somente 500 ou 600 pessoas acabavam participando. Era aquele gato pingado, aquela coisa assim. Então o que adianta? A pessoa lá cresce, tá entendendo? O alicerce da casa, tá entendendo? Ele não aparece, tá? A gente está vendo essas colunas aí, ó. Isso aqui é uma mega estrutura, só que não aparece, tá? É justamente isso que a gente precisa de focar, aquilo que não aparece, que tem que ter estrutura, porque senão cresce muito, mas ao mesmo tempo, no primeiro vendaval, tá entendendo? Dá uma rachadura e vai por água abaixo, tá ok? Aí a gente vê aqui, por exemplo, dentro dessa organização administrativa, entre o pastor da igreja, o diretor da... o diretor de educação cristã, Superintendência Geral da Escola Dominical, Diretor de Extensão da Escola Dominical, Secretário-Geral da Escola Dominical, Tesoureiro da Escola Dominical, Recepcionista da Escola Dominical, Consultor de Informações da Escola Dominical. Então vamos lá. Quem aqui que na sua igreja, tá entendendo? Na Escola Bíblica Dominical, tem esses cargos todos que eu falei aqui. Amém? Não, ninguém se acusa, alguém se acusa? Então, olha só, gente, a gente está acostumado com o quê? Com o superintendente, com o tesoureiro, com o secretário, né? E olha lá. E os professores, tá? Então, o estudo aqui, gente, o estudo aqui, ele é assim. Isso aqui é montado para não vou dizer uma mega igreja, tá? Porque a maioria das megas igrejas, ela não tem isso aqui. Mas isso aqui é montado para uma igreja estruturada. Então o que nós vamos fazer agora aqui, tá? Nós vamos agora começar a dar uma viajada, não é na maionese não, mas, por exemplo, a gente, com a igreja pequena, né? Que a nossa, a maioria aqui nós somos de igrejas pequenas, tá entendendo? Não somos de igrejas grandes, mas a gente pode pensar numa estrutura que está aqui como se fosse de uma igreja grande. Então, por exemplo, a primeira aqui é a questão do pastor da igreja, né? Então vamos começar falando por aqui, né? Vamos dar o exemplo da igreja aqui. Não é tão grande, mas a visão é grande, tá? Porque a igreja aqui tem um seminário e ao mesmo tempo a igreja que tem, né, palavra e ao mesmo tempo a igreja que tem escola bíblica dominical. Isso aqui já é tudo. Por quê? Se o pastor ele não investir dentro dessa área, gente, primeira coisa, não ter escola dominical, tá? Segunda coisa, não focar dentro da questão do ensino. E quando você não foca nessa questão, a gente pega porque São Mateus 28, né, a grande comissão, porque não é só pregar o evangelho, é ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando se fala ensinando, é discipular, gente. E o discipulado, ele é tudo. Por quê? A igreja dos desviados é maior do que a dos atuantes. Hoje, no Brasil, tem mais desviado do que a gente nativa. Mas por quê? Porque a pessoa aceita, mas ela não consegue ser bem discipulada. Por quê? Porque o discipulado dá trabalho. Você evangelizar, convidar uma pessoa, fazer com que a pessoa faça isso, não é muito difícil. Agora você ir na casa, convidar, ter paciência, se estressar, principalmente quando a pessoa é problemática, aí é complicado. Então, entra essa questão aqui, por exemplo, a estrutura que tem que existir, tá? Por exemplo, o que faz o diretor de educação cristã? O que faz esse cidadão, né? O pastor é fácil e todo mundo. Por exemplo, o diretor de educação cristã tem como cargo submisso ao do pastor na igreja. Assim, em concordância com ele, a pessoa que irá administrar, isto é, planejar, organizar, coordenar e acompanhar todo o processo educacional da igreja. Ponto. Vamos entender isso aqui, gente.
Esse diretor, na bem realidade, é aquela pessoa que quando no seminário ela se forma e faz assim, educador religioso. Normalmente quem faz bacharel em teologia, antigamente você pelo MEC não conseguia ser reconhecido como teólogo. Na época eu estava nesse embate aí. Então eles queriam me dar esse título de educador religioso, onde você consegue também dar aulas em colégios seculares, tem universidade, mas não como teólogo, como educador religioso, que abrange tudo, tá? Então o educador religioso, pelo menos com uma hiperestrutura, é justamente aquela pessoa que eles colocam aqui como diretor, o educador cristão. Ele vai trabalhar lado a lado do pastor para poder fazer a coisa funcionar, entendeu? Só que além disso tem o superintendente geral da escola dominical. O superintendente geral da escola dominical mais abaixo, no ponto 3.3, é o que nós temos em nossas escola bíblica dominical, tá? É o superintendente, né? Quem é o superintendente? É aquela pessoa que não só abre a escola dominical, mas que supervisiona a questão do corpo docente, tá? Os professores em si, e faz a coisa assim funcionar, colocando cada professor dentro assim das suas respectivas categorias, idades e assim sucessivamente. Amém? Ou não amém? Amém. Então amém. Bom, além do superintendente, então a gente tem também o diretor de extensão de escola dominical. Alguém tem esse cidadão ou essa cidadã na igreja de vocês? Bom, eu confesso que isso aí eu vim ver agora, tá? Até então, eu já tinha um pleno conhecimento. Esse diretor da extensão, gente, tá? É aquela pessoa assim que trabalha na questão da divulgação e ocupa o cargo submisso ao do superintendente. Na realidade, gente, isso aqui, como eu falei para vocês, isso aqui é uma mega estrutura. Então, existe uma pessoa para poder divulgar o trabalho. Trabalhar com a mídia, por aí lá fora, é esse cidadão aqui, tá? Ah, precisa ter? Não necessariamente, né? Mas se puder fazer, é melhor. Aí tem um secretário da escola dominical, né? Quem é a secretária aqui? A Luciana, eu sei que durante muitos anos, eu sei que ela já foi secretária da EBD, correto? O secretário é aquele que cuida, né, da questão da presença e assim sucessivamente, ok? Só que ele vai muito além disso. É uma pessoa importante na equipe administrativa da escola dominical e deve possuir algumas qualidades. Vamos lá. Como ser fiel na assistência pontual nos horários, ser comprometido com o seu trabalho, ter habilidade para organizar e administrar o serviço da secretaria dominical, ou seja, tem que ser justamente aquela pessoa, tá entendendo? Numa língua bem chula, desenrolada, tá? Para poder fazer cumprir a questão. Tem a questão do tesoureiro, que ele vai cuidar das finanças. Aí tem a questão da recepcionista da escola bíblica dominical, tá? Então vamos lá. Aqui tem algum irmão que já foi recepcionista da escola dominical. Que cargo é esse? Olha só, gente, esse é um dos cargos, não vou dizer mais importante, mas é tão importante como o cargo do professor. Sabe por quê? Vamos lá. Quando você chega na escola dominical e que você entra, quando você traz um visitante ou uma pessoa não crente, tá entendendo? Essa pessoa aqui, ela é justamente aquela que vai pegar aquela pessoa e vai instruí-lo para que classe ele vai ficar, se a classe é dos visitantes, se a classe do batismo, e por aí vai fora. Ou seja, então tem que ser uma pessoa simpática, tem que ser uma pessoa que agrade, tem que ser uma pessoa que saiba literalmente lidar com o público. Então não pode ser qualquer um. Por quê? Porque experiência da igreja do meu irmão, tá? Meu irmão, ele falou que no campo que ele estava apacentando, tinha um irmão que ele adorava fazer isso. Só que o irmão não tinha jeito nenhum, era aquela pessoa grossa, pavio curto. Então, chegava a pessoa e tal, dependendo, ele mandava voltar. Tá? Então, meu irmão observou que os cultos de doutrina, a igreja lotava, os cultos de domingo lotava, a escola dominical não. Porque quem era a pessoa que ficava como
recepcionista era esse irmão, tá? Era uma pessoa assim totalmente não era legal para poder, não era hospitaleiro. Então, o que ele fez, né, de estratégia em si? Ele tirou o irmão dali, tá entendendo? Deu um outro cargo pro irmão, o irmão ficava do lado dele e tal, né, na hora lá, tal, não sei o quê, e colocou um casal para poder recepcionar. Mudou. A escola bíblica dominical passou a bombar, né? Os professores, eles eram os mesmos, tá? O superintendente, os mesmos, só mudou que a questão da recepção. O que a gente está falando aqui de escola dominical, né? Mas a pior coisa do mundo é você chegar numa igreja, entrar e sair, você não ser notado. Eu estive na região dos lagos agora, eu fiquei assim um pouco, tá? Num dado momento, eu falei com minha mãe, vamos assistir um culto e tal. Fui, levei minha mãe e nessa feita entramos na igreja, né? Sentamos, né? Ninguém nos cumprimentou. Passamos o culto todinho, ninguém também não nos apresentou. Eu percebi que tinha pessoas de fora também, entendeu? Na hora da pregação, só Jesus na causa. E acabou o culto, tá entendendo? Ninguém nos cumprimentou, ninguém falou. E na hora da saída, eu que fui até o obreiro, né? Deveria ser obreiro, dois obreiros que estavam na porta, Pai do Senhor, uma excelente noite para você e tal. A minha mãe, ela ficou sem graça, né? Porque eu que fosse a barra para levar, ela queria muito e se sentiu assim um peixe fora d'água. Então, gente, isso aí inclusive acontecia muito, né? Luciane. Então, gente, a gente precisa de quebrar esses paradigmas. Tem que se colocar quem tem de direito nas suas devidas posições, né? Porque às vezes o estudo é bom, né? Assim, o pastor é bom, o estudo é bom, a igreja é boa, mas a recepção é ruim, irmão, quebra, irmão, tá? Então, na escola bíblica dominical tem que ter uma pessoa focada nisso aí, tá? Para poder fazer a coisa funcionar. O diretor musical da escola dominical, pô, mas que isso, né? Diretor musical, que isso, gente? Mas, olha, a gente vai rir, mas isso aí, gente, é fundamental, né? É claro que, por exemplo, vou pegar aqui, a Assembleia de Deus, ela não tem o costume de fazer aquele culto, um pré-culto, né, de DVD. Não tem esse costume, né? Aqui não tem, né? Aqui só começa a DVD e pronto. Ou faz? Às vezes o meu pai canta um hino, só um hino. Só um hino inicia, né? Mas, por exemplo, na igreja, na Betel, né? Na igreja que eu estou, o pessoal faz um pré-culto antes da DVD, faz um louvor, né? E como é que isso é feito, né? O ministro do louvor, ele faz. Ele já escala um grupo, e esse grupo ele chega lá pelo menos 8h30. 8h50 tem que estar tudo pronto, já com fundo musical sendo tocado. Quando começa a oração para EBD, aí tem a etapa do louvor. Gente, aí isso quebra o gelo, né? Isso eleva a questão espiritual. A palavra de no máximo 15 minutos, é um pré-culto. Porque eu intuitaria a escola dominical. Então é coisa assim que é levado de 9, no mais tardar até 9h20, até 9h30. Mas quando você começa a EBD, tá entendendo? Você já começa ligado no 220. Tá entendendo? Mas por quê? Por causa do diretor musical, que na bem realidade é alguém que entende da música, tá? Então são estratégias aqui. Aí tem aqui um consultor de informações de escola dominical, gente. Isso não é nada mais nem nada menos do que um bibliotecário. Acho que eu falei a palavra certa, né? É aquele que trabalha na biblioteca. Só que, assim, não é que está ultrapassado não, tá? Mas, por exemplo, hoje em dia, né, qual a igreja que tem uma biblioteca em si para poder consultar estudo? Livros em si, né? É difícil, mas o foco aqui, na bem realidade, tem que ser esse aí, ok? Amém ou não amém? Amém. Bom, gente, o outro tópico aqui, vamos lá que vai dar tempo. Capítulo 2, organização pedagógica da escola dominical. Então, por exemplo, nós temos aqui no 2.1, equipe pedagógica da escola dominical, 2.2, a superintendência do departamento, tá? Os professores e os seus auxiliares, a organização dos departamentos em si. Vamos focar, dentro de todo aspecto aqui, eu queria pular já para o 2.2, entendeu? Que aqui é algo que simplesmente ler não tem nada complicado.
aqui na superintendência, o superintendente departamental, entendeu? Por exemplo, o superintendente ou o diretor do departamento geral tem as mesmas qualificações do superintendente geral. Ele deve estimular a incentivar os professores e seus alunos e seus ajudantes na prática de suas atividades docentes. No entanto, é aconselhável que o superintendente departamental seja uma pessoa com idade e perfil adequados ao grupo de alunos que lidera. Pronto. Eu concordo e não concordo com isso aqui. Por quê? Porque, por exemplo, do jeito que é colocado aqui no contexto, dá-se a ideia que, por exemplo, a classe infantil tem que ser uma jovem, um exemplo, tá? Para dar aula tem que ser uma jovem. Mas não ser uma jovem, no caso mulher, menina, mas não necessariamente. Tá? Eu já vi jovem dando aula e é uma bênção. Então aqui vai o que? Da vocação, tá? Vai o que? Da formação e da vocação, ok? Então, o João, né, auxiliar de trabalho, Joãozinho. Novo Rio? Você sabe quem é? Ele foi dar aula para as crianças e foi uma revelação. Eita, glória. Então, por aí vocês veem. Por que eu coloquei aqui para vocês que eu não concordo? Não é que eu não concordo, não, eu compartilho. Mas, por exemplo, uma certa vez, né, me pegaram para pregar, para criança. Entendeu? Né? A irmã chegou e a pregadora não veio e tal. Ah, então pastor, então prega. Aí eu olhei assim, eu pregar? Como é que eu vou pregar, gente, para criança? Ah, não, mas não é o dirigente. Vai, manda ver, deixa Deus te usar. Eu falei, Jesus. E ali eu comecei a contar uma historinha, entendeu? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor, tral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 a. Né? Uma das canções que eu aprendi quando era criança, gente, olha, foi a revelação, uma das maiores pregações assim, a nível de criança. As crianças brincarem, interagir e tal, deu 9 horas, elas queriam mais. Então, não é essa questão, né? Não é, por exemplo, que a maioria das irmãs são do quadro pedagógico, tem aquele jeitinho de lidar com criança, e o irmão, tá entendendo? Ou a pessoa idosa, ela não vai conseguir, muito pelo contrário, tá? Isso vai o quê? Da questão do dom, do chamado e ao mesmo tempo do esforço em que as pessoas elas fazem para poder cumprir a sua missão. Por exemplo, tem os professores e seus auxiliares, tá? Bom, gente, olha só, tanto o professor como os seus auxiliares têm que ser aptos para o ensino. Gente, vamos lá então. Eu tenho um irmão que trabalha comigo, né, um pastor, a gente dá aula lá no CETEB, que é o seminário, né, batista, lá onde eu estou, da Betel, e o homem assim, ele é fera, gente. O homem, meu Deus do céu, sabe muito, né? Na realidade ele é mestrado, o homem é tremendo, sabe muito. Só que, por exemplo, para pregar, entendeu? Né? Inclusive ele tem a formação, né, até de psicólogo. Só que para pregar não dá, gente. Para pregar, com meia hora dorme, tá entendendo? Cruzou meia hora, vai dormir. Mas em compensação, na área do ensino, o homem brinca no terreno. Então o professor, ele tem que ser apto para isso. O professor, ele não precisa de ser pregador, tá? Mas ele tem que saber ensinar. Ele tem que criar métodos, ele tem que criar estratégia. No próximo capítulo a gente vai falar sobre esses métodos, essa estratégia para poder ensinar e você conseguir alcançar o ensino. O importante é o quê? Você está apto, está preparado. Você não pode ir, como infelizmente eu já peguei algumas vezes, eu sentado no banco, e o professor ele pegava na hora, e a lição e o título ali, estava lendo ali na hora, ou seja, a pessoa não se preparou para dar uma aula. Isso, tá entendendo? É culpa do professor, não é culpa do superintendente. Então, né? É o quê? É o preparo, né? Um irmão me chamou para dar até uma aula, e foi assim, a coisa em cima da hora. Era sábado à noite, ele, rapaz, poxa, dá uma aula aí e tal, não sei o que o pessoal gosta. Eu falei, amém, irmão, eu realmente não vou me negar não. Só que pelo menos você está fazendo o seguinte, você está me mandando dormir lá para as 3, 4 horas da manhã. Isso no sábado à noite, né? E é no domingo de manhã. Aí ele, mas como assim? Eu vou pesquisar, vou me preparar para dar uma aula. Né? Eu não tenho a facilidade que você tem, ainda fui irônico, né? De talvez pegar, abrir e ler e está tudo certo. Correto? Então,
Então o professor ele tem que estar apto, gente, ele tem que se preparar, ok? E quando isso não acontece, a culpa é do superintendente, tá? Aí, por exemplo, tem aqui a organização dos departamentos das classes. Queria que vocês dessem uma olhada na página 148, né? Nessa organização aqui. Bom, eu não sei se na igreja de vocês, assim, consegue cumprir isso aqui, tá entendendo? Mas esse aqui, gente, é o padrão, assim, ideal. É claro que isso aqui para uma igreja, assim, grande, estruturada, até por causa da quantidade de pessoas. Mas, por exemplo, ó, hall de berço, 0 a 2 anos. Classe do berçário, de 2 a 3 anos. Pré-escolares, de 4 a 5. Primário, 6 a 8. Estão entendendo? É claro, se na igreja não tem a quantidade, você não tem como fazer isso, tá? Mas numa igreja mais grande, estruturada, essa faixa etária aqui é fundamental, tá? Principalmente você preparar professores para isso, que a gente vai falar mais aqui na frente, ok? Amém ou não amém? Então amém, vamos em frente que atrás vem gente. Aí nós temos aqui, gente, ó, além da organização do departamento, temos assim, por exemplo, o dia da promoção dos alunos e a transferência dos alunos. Bom, olha só. Isso aqui ele é colocado de uma forma assim até bacana, né? Se o aluno ele tem 13 anos, tá? Então ele está numa determinada classe e o assunto ele é trimestral. Aí ele faz 14 anos, vai tirar ele não, ele espera acabar o trimestre, depois que acabar o trimestre ele entra. Então aqui é dado como promoção de aluno, mas não é, promoção é transferência de uma classe para outra, porque o objetivo é o ensino ou o estudo ele ser concluído, tá ok? No capítulo 3, gente, dúvidas? Não, né? Eu sei que todo mundo já leu, né? Todo mundo já estudou, então aqui a gente só vai debater. Responde né? aí, Rafael. Bom, gente, vamos lá, a questão agora do currículo da escola bíblica Uma dominical. rapinha de casa, tá contigo. Esse capítulo aqui já assim mais extenso, no sentido de muita coisa para a gente falar. Porque, por exemplo, a organização do currículo da escola dominical, tá? Por exemplo, o currículo da escola dominical, ou seja, o modo de organizar as práticas educativas e síntese dos conhecimentos e valores que caracterizam um processo social expresso pelo trabalho pedagógico desenvolvido no ambiente escolar. Tá? Deve ser bem planejado e adaptado às idades e às necessidades dos alunos. Ponto, né? Vamos parar aqui. O restante vocês já leram já em casa. Olha só, gente, né? Isso aqui está focando na questão assim, lições bíblicas dominicais, tá? Que é a CBAD, que trabalha dessa forma. Tem algumas igrejas que já não trabalham assim. A CBAD ela já trabalha lições bíblicas dominical, incluindo as datas, tá? Abre lá um exemplo, hoje é dia 25, então é dia 25, né? Por exemplo, tem as lições de Betel, que não tem nada a ver com a minha igreja, hoje é 24, né? Aí quando chega no domingo, que é 27, né? Então já está a data certa ali, e ao mesmo tempo o assunto. Já tem igrejas que não trabalham com data e te dá 13 lições, simplesmente. Tá. Mas onde eu quero chegar? Na questão da essência do estudo. Por causa de quê, gente? O estudo bíblico, né? Somente vocês, pastores aí, bispos, tá? E superintendentes que estão à frente, a gente tem que focar no seguinte. Vou pegar um exemplo, né? Eu que trabalhei muito tempo com a CPAD. Vinha o estudo, só que não era necessidade da igreja. Então, se não era a necessidade da igreja, o que normalmente o superintendente fazia? É isso aí mesmo. Então, o estudo ele vinha querendo falar sobre mordomia cristã, mas a igreja ela estava precisando, na bem realidade, do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Então, o que o superintendente ele tem que fazer? A primeira coisa, ele é submisso ao pastor, ele tem que sentar com o pastor e observar a necessidade da igreja. As lições bíblicas, elas podem ser tanto de qualquer editora, tá entendendo? Quer seja a Central Gospel, CPAD, Betel, ou você mesmo pode bolar esse estudo na sua igreja dentro da necessidade, tá? Porque nem sempre, gente, o que vem do estudo, você tem que concordar com a EBD. Eu normalmente era um que arrumava problema, porque o estudo bíblico, quando vem,
é a mentalidade, é o pensamento do autor, não é a Bíblia em si. É o estudo que contém a Bíblia. Só que aquilo você concorda ou não, tá? Você olha, analisa e assim sucessivamente. Então, nessa feita, a gente precisa de pelo menos entender a necessidade da igreja. Aí quando se fala de EBD, o superintendente ele tem que sentar com o pastor e observar qual é a necessidade da igreja. Não, a necessidade da igreja é, um exemplo, é koinonia, né? Que significa comunhão. Então, o estudo trimestral ali tem que ser com base nisso. Ou você pega uma revista que esteja falando sobre isso, ou você elabora o seu próprio estudo. E na minha forma de ver, você elaborando o seu próprio estudo é bem melhor. Tá? A gente, né, pelo menos na igreja, lá na Betânia, está fazendo até um negócio assim legal. A revista, assim, ela é muito fraca, o estudo. Vem só os tópicos, você tem que extrair muita coisa dali. Então, é 30% o estudo da revista e 70% o estudo que você traz por fora, que você passa no data show e você dá a sua aula. Aí fundamenta melhor dentro da questão da necessidade da igreja em si. Por exemplo, aí ele vem falando sobre a duração do currículo, tá? E ao mesmo tempo a característica de um bom currículo, ok? Ser constantemente avaliado, garantir um ensino bíblico ortodoxo, apropriar o ensino para cada faixa etária, oferecer suporte pedagógico e prover recursos didáticos, ok? Por exemplo, esse é um capítulo rápido, mas ele vem falando sobre a questão de duração do currículo, ao mesmo tempo a característica assim, de um bom currículo. Por exemplo, ser constantemente avaliado e garantir um ensino bíblico ortodoxo, tá? Como é que ser constantemente avaliado, gente? Por exemplo, o que tem que ser feito, ou trimestral ou semestral? Gente, que se aplica uma prova ou que se aplica uma avaliação. Só que o que eu observo na maioria assim, das igrejas, generalizando, não sei como é que dá de vocês, tá? As pessoas pegam a revista, leem, tal, participa, acaba o trimestre, termina, inicia outro trimestre, não existe assim uma questão de uma avaliação, né? Alguém faz prova aí após o trimestre? Às vezes, os professores têm essa liberdade, mas não é frequente. Não é frequente, né? Porque eu estou falando de prova, mas a questão aqui não é prova, a questão é você avaliar o currículo. Porque você tem que saber se o aluno está desenvolvendo ou não, né? Trabalhar com bem já e tal, primeiro, segundo, terceiro colocal. Mas tudo isso é o quê? É você avaliar o currículo. Aí, de quando em quando? Aqui ele fala periodicamente, tá? Eu sugiro trimestralmente, de 3 em 3 meses. Acabou o trimestre? Manda ver, gente. Porque do contrário, tá? Entra mês e sai mês, você está ali com a sua revista, com o seu estudo, e na realidade você não aprendeu nada. E o superintendente não sabe se você aprendeu ou não, tá? Gente, capítulo 4, vamos correr. Né? Vamos terminar essa unidade hoje. Por exemplo, método de ensino. Conceituação do método de ensino. A palavra método tem origem grega, métodos significa literalmente o caminho para se chegar a um fim. Assim, método de ensino refere-se às ações do professor no sentido de organizar a atividade do ensino, de modo a atingir os objetivos em relação a um conteúdo específico e ter como resultado a assimilação dos conhecimentos, do desenvolvimento da capacidade cognitiva, afetiva, psicomotora dos seus alunos. Vamos aqui à classificação dos métodos. Exposição, método de contação de história, método de perguntas e resposta, método de trabalho em grupo, método do raciocínio, oficina e oficina. Gente, então vamos lá. Qual é o método adotado a nível de estudo da escola bíblica dominical na igreja de vocês? Nós vamos identificar algum deles aqui. E eu quero fazer não uma dinâmica, mas mostrar para vocês assim, o que eu tenho visto que está dando certo e o que está dando errado, a nível de método de ensino, tá? Porque, por exemplo, normalmente, na EBD é o quê? O professor na frente falando e a classe ali ouvindo, correto? Aí algumas classes, os alunos têm a liberdade de questionar, de levantar a mão e tal, correto? Mas olha só, gente, qual é o método que
que tem dado certo. Por exemplo, esse método assim, de exposição, tá? Apesar de não ser um método muito utilizado, nem por isso é fácil de ser aplicado. Aí embaixo vem a verbal e a de demonstração. Verbal é explicar o assunto de modo sistematizado, e a de demonstração é usar instrumentos que possam representar fenômenos e processos. Ilustração, que é utilizar recursos, exemplificações, que é fazer a leitura de textos em voz alta, descrição, que é a descrição e o ato do efeito de escrever assim e reproduzir o retrato de pessoas ou objetos em cena, narração, que é a narração de um relato sequenciado, e a dissertação, que é dissertar ou expor um determinado assunto. Então, gente, dentro desse método aqui de exposição, poxa, o que se tem feito dentro das igrejas? Tá? De vocês, ao mesmo tempo, o que vocês podem fazer para poder botar em prática o que está escrito aqui? A melhor coisa, gente, é a questão de você ensinar com visual. Você ensinando, mostrando alguma coisa, né? Se eu estou falando, por exemplo, uma guitarra, né? Então isso aqui não é guitarra, isso aqui é um contrabaixo, a guitarra é aquilo ali. Então você levanta, vai e mostra a questão da guitarra, né? Exemplificando assim, utilizando a questão de ilustrações e assim sucessivamente. O outro método aqui é o método da contação de histórias. Tá? O único pastor que eu vejo fazer isso muito bem hoje, tá? Qual o nome dele? João Henrique Palharini. Então, vamos lá, gente, olha só. Gente, é um método tão bom que a gente precisa de colocar isso em prática. Tá? Normalmente, quando eu vou pregar, o que eu faço? Eu pego um exemplo assim e tento contar uma história, tá? Ou uma parábola em si. Por quê? De toda a pregação de meia hora, 40 minutos, você prega e tal, às vezes a pessoa não vai captar uma coisa, mas se você der um exemplo, você contar uma história, gente, isso aí fica na mente. O colega meu não crente, e a gente conversando, eu comecei a falar com ele sobre a questão do filho pródigo. Daqui a pouco ele contou a história todinha que o Palharini contou, me deu exemplo e tal, e na verdade ele me deu uma aula, ele me explicou. Mas por causa de quê? Porque ele ouviu o que o Palharini, o Juan Palharini, citou e ele foi e exemplificou, ou seja, ele conseguiu guardar. Esse método de contar a história era o método que Jesus fazia. Então, por que hoje, né? Qual é a dificuldade, hoje, da gente ensinar na EBD ou pregar contando história? Desenvolver técnica. Porque, por exemplo, eu aprendi o seguinte, gente, né? A gente fica aqui de 7h30 até 9 horas. De tudo aqui que a gente está falando, gente, vocês só vão guardar 20% ou 30%, olha lá. Se guardar, essa é a realidade, se guardar. Entendeu? Mas dentro do que a gente está falando aqui, do exemplo mais à frente que eu vou dar, entendeu? Tem certeza que de tudo isso aí vocês vão guardar. Por quê? Vai ser pelo menos uma história que eu vou contar mais aqui na frente, de algo assim que tem dado certo. Então, esse método de contar história, isso é fundamental. Por exemplo, eu era criança e até hoje eu me lembro da história do Jimmy e do Jesus, né? Jimmy era uma pessoa que era criança, entendeu? Não sabia falar direito, e todas as vezes ele ia na igreja e, olha só, ele era criança, a irmã Luísa, né? A Loló, ela contou essa historinha. Então, essa criança na igreja não sabia falar muito com Deus, não sabia orar. Ela falava, Jesus, eu sou o Jimmy.